Olá, pessoal, tudo bem? Começamos então hoje mais uma live com o tema O que pensar sobre a preguiça. Vamos só aguardar o Carlos entrar para começarmos esse papo e de uma certa maneira, né, um tema que às vezes tem uma conotação muito mais negativa do que positiva. Vamos ver o que vocês acham. Até porque a enquete, né, no canal A Clareira, ficou ali bem páreo duro. Foi bem parecido, né? A quantidade de pessoas que esperam serem preguiçosas daquelas outras que disseram que não eram preguiçosas. Vamos lá. Oi, Carol. Oi, Carlos, eu te escuto, mas não estou te vendo. Essa é minha internet. Aqui também aparece com... Vou sair e Tá entrar bom, de novo. ok. Vamos lá. Então, eu estava dizendo, né, na enquete no nosso canal, metade das pessoas, né, quase a metade das pessoas responderam que se consideram uma pessoa preguiçosa e a outra metade diz que não se considera uma pessoa preguiçosa. Opa, Agora foi? agora foi. Beleza. Tudo Bom, bem? boa noite. Boa noite. Estava aqui começando a falar do tema, né, muito mais essa questão de como estavam os números, né, na enquete, e como a preguiça, né, parece que ela já traz consigo uma conotação negativa, né? Aham. Uhum. Então, Acho que principalmente numa época como a nossa, né? Que tem que estar sempre disposta, ativa, produtiva, né? Da fábrica à universidade. Tem que ser produtiva, né? Que sim, preguiça. E aí eu lembro, assim, agora vem, assim, como associação livre, assim, a epígrafe que o Mezan coloca no livro Troncos Ramos. Ele fala: esse trabalho é fruto de 30 anos de reflexão, né? E aí você vê assim como que para alguém produzir um trabalho que maturou 30 anos, precisou, me parece, suportar muitos momentos de preguiça, eu acho, né? De um momento de fastio, de cansaço. Porque algumas coisas eu acho que só amadurecem com um pouco de preguiça, né? Eu acho que é uma intuição. e aí eu acho que é interessante a gente já fazer uma distinção também, né? Da preguiça em relação ao ócio, né? Que me parece que alguns termos assim são usados como se fossem semelhantes, né? Uhum. Similares. E o ócio também está bem na moda, né? A palavra ócio criativo, tem um monte de discussão aí até por conta da pandemia. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é que o ócio é um termo que a gente utiliza quando de fato não temos nenhuma atividade, nenhuma tarefa a ser realizada, né? Uhum. Ócio é o não fazer nada porque não há nada a ser feito, vamos dizer assim, né? Uhum. A preguiça, por isso que eu acho que ela carrega uma conotação também negativa, porque ela traz essa ideia de que eu estou deixando de fazer uma atividade, uma tarefa que eu tenho que fazer. É. Eu, eu, eu deixo isso para depois, né? Eu não. E aí E que eu tem, acho que também é um pouco negativa do contexto de preguiça vem também porque é um dos pecados capitais, né? isso que eu ia falar. Tem uma história aí. Tem, Uhum. na Idade Média, a preguiça tinha um nome chique, que ainda tem no português, que chama assídia. Assídia era um pecado.
e descrita exatamente como você colocou. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que preparar o culto, eu tenho que orar, eu tenho que trabalhar, e eu não consigo, né? Algo me impede, me interrompe. Ela é chamada muitas vezes como o demônio do meio-dia, né? Aquele momento, nossa, que bate, aquele peso sobre o corpo. E então tem uma história aí, assim, né? De uma dimensão negativa. É importante a ideia do o pecado capital, ele é definido pelo Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Por que é capital? Porque é um pecado que se desdobra em outros pecados, em outras dimensões, né? Uhum. Em em outros problemas. Agora meus cachorros deu para latir. Eles não estão com nenhuma preguiça nesse calor. Mas sem problemas. E eu acho que quando a gente traz a conotação da preguiça nesse contexto negativo, né, parece que isso passa a ser também um xingamento, né, uma forma de como você vai se referir àquela pessoa. E aí, né, se é um pecado, você também não pode se autorizar e nem se permitir É, a ter é, preguiça. é uma afronta, né? Uhum. Seja na Idade Média uma afronta contra Deus, na nossa época pode ser uma afronta contra sei lá, o trabalho, contra as obrigações do cotidiano, do dia a dia, as obrigações para com as responsabilidades do dia, né? As obrigações para com tentar se colocar dentro de uma espécie de ideal de eu que corresponda a uma demanda incessante. E eu acho que isso conversa bastante o tema da preguiça, em muitos momentos que a gente pode pensar mais para frente na live, como ela recai aí como uma problemática dentro do campo da melancolia, né? Uma melancolia que interrompe qualquer capacidade de poder continuar. Tem uma paralisia, né? Isso nesse sentido, assim. Eu acho que aí tem várias. A gente foi nomeando várias coisas, né? A assídia, a preguiça, o ócio, o que mais? A gente falou. Acho que é isso, né? É, Todas têm alguma familiaridade, assim, né? Tem um, tem um parentesco que vai se desdobrando, né? E, e eu acho que dá para pensar, então, assim, talvez alguns conceitos da psicanálise como uma tentativa de interrupção da vida, de não conseguir mais se mover, né? Eu vou colocar uma questão agora, assim, que eu acho, talvez para refletir. Eu ouço muitas vezes falar, Carol, em ócio criativo. Eu acho muito engraçado isso, assim. Eu entendo o que isso quer dizer, só que eu não sei. Às vezes eu percebo, eu tenho uma impressão de que o ócio criativo é assim: é o sujeito que não vai fazer nada, mas ele vai ainda ter que produzir alguma coisa fazendo aquele nada, né? Então, eu vou assistir um filme. Não vou assistir um filme para mim só ficar ali vendo qualquer coisa, mas é porque esse filme, em alguma medida, tem que agregar no meu repertório, tem que fazer eu refletir. Então, assim, eu não estava fazendo nada, mas era um ócio criativo para me produzir depois alguma coisa, né? Então, eu vou colocar como provocação, assim, o que é? Então, será que isso não é o ócio criativo, quando ele é dito, ele não é tentativa de mascarar ainda essa ideia de desempenho, de que você tem que fazer alguma coisa, mesmo fazendo nada? É uma pergunta, né? olha, o que me vem, Carlos, e aí talvez possa haver uma certa idealização minha, mas eu acho que o ócio criativo, eu entendo que é esse espaço próprio de contemplação, um espaço positivo de reflexão e também de criação, né? Mas essa criação não porque ela tem que surgir,
Hum. Esse ócio, a partir do momento que você se desliga, porque não tem as obrigações, né, ou algo que de fato você tem que produzir, eu acho que a criatividade surge no momento do ócio. Mas eu fico pensando que esse espaço próprio que o sujeito Ah, precisa ter abre possibilidades, ah, abre uhum, potencialidades de entendi. ter uma ideia. Mas Uhum. não sei se seria uma idealização minha. Mas eu Não, agora é como se o ócio fosse esse momento de tolerar esse nada, e em algum momento isso pode desabrochar numa criatividade sim, posterior. mas muito nesse momento de uma autorização, sabe, de não produzir, né? Aham, Realmente é um suportar, um não fazer, um não saber, um não produzir e dessa e eu acho que dessa liberdade, sabe, pode fazer uma criação, pode fazer surgir algo. Eu acho que é nesse sentido que eu penso, né? entendi, eu acho que concordo. Eu estou Assim eu concordo. em ócio criativo, para não sair do ar-condicionado. Pois é, É, eu gostaria de estar nesse mesmo ócio. Acho que todos nós, né? Tá muito calor. Mas, enfim, é, não sei se eu respondi, mas eu entendo que talvez a ideia do ócio criativo às vezes pode mascarar. Entendo que às vezes pode uhum. mascarar uma certa preguiça, né? Assim, mas como se tivesse que produzir algo, de fato. E eu acho que essa ideia também de poder pensar a preguiça como uma virtude, uma medida, claro que a gente não tem que precisa idealizar, assim, né? Eu acho que ela pode decantar, assim, se desdobrar em condições bastante paralisantes, assim, né? Que podem se aproximar muito de um processo de melancolia, de experiência melancólica, que incapacita o sujeito, né? Mas é o que a gente, eu acho que está tentando estabelecer aqui, né? A possibilidade da preguiça ser autorizada como um momento para não fazer esse nada mesmo, Uhum, para se uhum, autorizar a não fazer nada, se e aí eu penso num autor bastante contemporâneo que visou outra, a gente cita aqui na Clareira, que não é psicanalista, mas filósofo, que é o Byung-Chul Han, é um filósofo coreano. Ele tem um livro que é um clássico já, que a gente discute isso no mestrado, no pós, que é A Sociedade do Cansaço. Ele uhum, fala, ele descreve uma sociedade que, diferente de uma sociedade, vamos dizer assim, que o Freud viveu, que era uma sociedade da repressão sexual e dos impulsos hostis que a cultura precisava conter. A gente, não que a gente não vivencie isso em alguma medida, mas é o predomínio de uma sociedade que busca desempenhar, uma sociedade do desempenho, né? E ele fala, tem um dos capítulos do livro que é muito legal, assim, interessante, porque ele é um autor muito sofisticado, e escreve capítulos muito curtos e muito densos. Mas ele fala assim que uma saída para esse desempenho, para esse ideal de desempenho, é o cansaço. E isso é muito claro na clínica. Pacientes que trabalham em empresas, assim, grandes empresas, que é a Meta, tem com milhões que está valendo ali, né, dia a dia, e, e não adianta nesse dia o sujeito ganhar o mesmo, a empresa ganhou o mesmo que ontem. sim. Se ela ganhou o mesmo, um pouco a mais, já é prejuízo, tem que ganhar mais. Então tem sempre que aumentar o desempenho, né? Então, os pacientes que chegam assim estafados, cansados, e que depois de um longo processo muito árduo de análise, em algum momento parece que eles se dão conta, eles começam a entrar em contato com um estranhamento de que eu não estou fazendo nada, eu não estou, é estranho, tem um sentimento de angústia ali ainda, mas quando começa a se autorizar, aparece esse cansaço, de que esse cansaço é legítimo,
Ele Uhum. pode se cansar, porque se ele não querer se cansar, não tem problema. Ele é um sujeito dividido. O seu sintoma vai fazer ele se cansar por ele mesmo. Vai fazer interromper o processo dele, né? Eu acho que essa descrição do Byung-Chul é muito precisa. Às vezes o cansaço é uma saída, assim. Só que a gente, às vezes, não encara, assim, o cansaço precisa ser superado. Como Freud fala no mal-estar na civilização, eu preciso de alguns apetrechos para que a gente saia desse movimento do mal-estar. Remédios, de, uh, de, 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 de palavras reconfortantes, de ideais reconfortantes. Uhum. Vivemos, de fato, esse mal-estar, assim, de que é pior que não dá. Né? Uhum. E eu acho que a tua fala vai muito no sentido do que o comentário da psicanalista, ela coloca, entendo que tenha o ócio criativo, o ócio reflexivo, o ócio repousante, momentos de autorização de desaceleração, né? A Alessandra comentou, acho que quando nós estávamos falando também de ócio criativo, do ser pego de surpresa, né? Hum, Que é algo que aparece de repente. E de fato, Carlos, acho que né, essa desaceleração que ela comenta e esse cansaço, né, é uma saída que vai na contramão, né, do que a sociedade vem imperando, né? Não quero colocar só o capitalismo nessa, né, mas essa é um movimento da contramão. E aí, por isso que eu acho que agrupou a palavra criativo, sabe, no ócio. Me parece que para legitimar, pera, olha, existe um hum, espaço que é possível ele ser autorizado e que ele não é de todo ruim, né? Esse espaço do não fazer nada, do não ter o que fazer, né? aham, Eu acho que também o cansaço é uma via, o ócio criativo acho que é outra saída, né? Agora, diferente da preguiça, eu vou voltar para a preguiça, porque nós fizemos a distinção logo no começo da live, e eu não sei quem que já estava nos acompanhando, né? A preguiça é quando, então, a gente tem uma atividade ou um a fazer e a gente não realiza naquele momento, né? A gente deixa para depois. uhum, A gente posterga a uhum, realização de uma atividade ou de uma tarefa. E você sabe, Carlos, que eu fiquei pensando que nesse processo da preguiça, eu acho que tem um mecanismo da regressão, né? hum, Eu fiquei pensando, enfim, não vou me aprofundar muito no Winnicott, mas me vem o Winnicott na cabeça, mas daquele retorno a uma fase da dependência absoluta, porque eu fico hum, pensando que a preguiça, ela pode ser também um momento ou um estado em que eu não quero lidar com o desprazer, porque às vezes eu vou ter que fazer uma atividade que não é tão prazerosa. Então, quanto mais eu puder procrastinar, né, eu, mais tempo eu demoro para lidar com aquele desprazer, né? uhum. Quando eu falo da regressão, eu fiquei pensando um retorno mesmo a um momento quase de, ai, deixa eu ver se alguém faz para mim. Sabe do bebê dependente, aquela mãe, quase assim, eu não vou fazer agora, não, que tô com preguiça, mas na fantasia, né, na torcida de que vai que eu não Aquilo vai preciso se criar, assim, sozinho, né? isso, vai que eu não preciso fazer, vai que resolve, alguém faz para mim, né? Então, eu fiquei pensando que esse estado de preguiça, ele também tem o aspecto melancólico, né, que você estava colocando, e a gente pode aprofundar, mas tem esse aspecto de uma certa regressão, sabe, numa tentativa, vamos ver se eu não preciso fazer agora. E sabe por que me veio isso à cabeça? Eu fiquei pensando muito em crianças, né? Assim, quando dizem que não querem fazer a tarefa, né, Aham, da escola. E aí parece que eles usam às vezes o termo e agora não, né? uhum. E quanto o domingo também, né? Me parece que o domingo é um dia da semana que representa É, a possibilidade, né, a de se depressão.
É. E aí eu não sei o que você pensa aí dessa regressão, se faz sentido. Não faz. É uma leitura muito. Eu não tinha pensado por esse lado, assim, né? Que faz sentido, eu acho que a gente. Porque, assim, é um desinvestimento daquela tarefa, Uhum. né? Que de repente a gente tem que se recolher, assim. É quase uma. Aquilo vai tomando tanto que não tem mais da onde sair movimento, né? Então, parece que é quase assim um impulso a ter que voltar a um estado em que eu não tenho que lidar com isso, né? É, É um impulso assim, é um impulso mesmo, uma disposição que vem à tona e quando a preguiça bate, nossa, não tem como. A gente pode até, sei lá, ainda nesse movimento unicotina, nessa interpretação unicotina assim, criar um falso self, assim, poder lidar com isso e ter que defensivamente, né, ter que excluir essa dimensão e não atravessar por ela. Só que talvez isso só piora, né, porque depois isso vem com mais força, vamos dizer, né. é. E eu pensei, Hum. assim, né, eu pensei, você falando no Winnicott, agora eu pensei, mas é uma outra leitura também, e aqui a gente está experimentando, tá? Quem está assistindo. Que a partir do Bion, e eu pensei porque eu passei nesse mês mesmo um processo de preguiça em muitos momentos que, pelo amor de Deus, assim, né? Tinha que escrever, tinha que entregar alguma coisa, né? E aquilo ali, muitas vezes eu me lembro de sentar na frente do notebook, tinha assim, tenho a manhã inteira para sentar aqui e deslanchar, né? né? Como diz o Nietzsche, a gente não tem boas ideias com hora marcada. Exato. Então, às vezes, momentos em que eu tinha, vamos dizer assim, tempo cronológico, né, para poder usufruir do espaço e escrever, meu tempo interno não estava nem um pouco disponível naquele momento. E não saía nada, né? E eu percebia que se eu ficasse forçando, não adiantaria mesmo, né? Muitas vezes eu tinha que largar aquilo e procurar outra coisa para fazer, ou mesmo fazer nada, né? E, e de repente eu pensei assim no ponto de vista do Bion. O Bion fala assim que o pensamento ele só surge dentro de um espaço de intervalo que te coloca diante de uma espécie de nada. Ou seja, se você está naquele movimento de necessidade e satisfação, ou melhor, assim, né? Supressão da satisfação. Não tem tempo para você pensar, né? Naquele momento em que existe um intervalo em que você fica diante assim de uma falta, né? Isso é muito psicanalítico, o psicanalista está todo o tempo falando disso. Você de repente tem que produzir pensamento, produzir reflexão. Em muitos momentos eu percebo que às vezes nesse desempenho do trabalho, tem que, seja na escrita, seja em ter que trabalhar, eu de alguma outra forma, escrever também é trabalhar, né? Mas é que parece que às vezes a mente ela fica tão saturada, né? Ela fica porque aí falta esse intervalo para metabolizar as coisas, para processá-las, para produzir, para poder sair alguma coisa dali, né? Aí eu pensei agora no que você falou sobre o ócio criativo, né? O ócio como esse intervalo, esse espaço de nada, que depois pode produzir algo. Aí eu pensei nessa dimensão, esse intervalo para o bio ele é importante para poder metabolizar esse movimento, e não que necessariamente naquele momento vai se criar algo com aquilo, Uhum. mas depois, você tolerando a angústia da falta e do nada, talvez depois você pode acomodar e ter mais continência para mais conteúdos serem elaborados, assim, né? E isso sempre passa por movimentos assim de turbulência né, e você, né, angústias que têm que ser suportadas. E é muito fácil cair na melancolia nesse sentido, né?
Então, assim, nossa, não consigo escrever de novo, tem todo o tempo. E, de repente, em momentos aqui eu tinha, sei lá, 30 minutinhos, 15 minutinhos entre um paciente e o outro. Você pega o notebook, digita os negócios que vem na cabeça e depois aquilo sai alguma coisa, né? E eu acho muito interessante a tua fala, Carlos, porque eu acho que você traz esse outro aspecto, que eu nem sei se é aspecto, viu? Mas eu acho que é um outro desdobramento, mesmo nessa colocação de que a preguiça tem um elemento da regressão, né? Então, eu regrido a um estado de uma certa dependência, vamos ver se alguém vai fazer, se isso vai resolver sozinho, né? Então, eu opto em deixar aquilo para depois, né? Só que também quando você retoma essa atividade ou a tarefa que você estava com preguiça, mas quando você se permite a essa preguiça de não fazer nesse momento, e quando de fato você retoma, parece que você passou por um processo de gestação, sabe? De uma criação nova de como encarar aquela atividade ou aquela tarefa. Então, por isso que a preguiça ela não é de toda ruim, né? Então, por isso que ela não... você está vendo o comentário, né? Eu vi. Esse, É. Desculpa te cortar, Carol, mas essa questão da esperança é importante depois a gente falar, só para me lembrar. Não, mas era isso, né? Eu acho que você traz no seu depoimento até, né? Que a preguiça é não fazer algo naquele momento, tarefa, mas quando você, então, toma para realização, às vezes você faz até, enfim, ou mais rápido, ou mais espontâneo, ou vamos dizer assim, com um certo prazer, porque a gente estava colocando que seria também desprazeroso. E eu acho isso fundamental, né? De perceber que esse gap, esse vazio, né, que é o momento da preguiça, ele pode ser um momento gestacional. Isso. Sem perceber, né? Mas há uma elaboração. Você quer falar Isso. de esperança? É que a Cleise comentou essa ideia de que existe esperança para o trabalho dela, que eu acho que, de fato, assim, às vezes é uma dinâmica, porque a gente toma, às vezes, a preguiça como essa coisa bastante banal mesmo, assim, né? Mas tem filósofos que trazem questões, assim, muito profundas em relação a isso, que quando a preguiça ela é operada dentro dessa dimensão mais próxima à melancolia, a melancolia, ela tem essa condição de desesperança, né? De não tem sentido, não tem significado, né? E é isso dentro da dimensão do que a gente está falando de uma preguiça, de uma assídia, como eu comentei lá do conceito medieval, assídia, ela tensiona essa paralisia da matéria, assim. É como se o corpo se identificasse, o corpo vivo do humano se identificasse com a matéria inorgânica do universo, assim, né? Com o nada, com a pedra que está parada, né? Eu acho que isso conversa muito com, e aí dando um salto no Freud, no conceito de pulsão de morte, que é um impulso a um estado anterior em que não existia desprazer e tensão nenhuma e que eu levo isso às últimas consequências e chego a um estado de nada, de zero de tensão, um estado inorgânico, fala Freud, né? Seria uma disposição do ser humano isso. E eu acho que quando a assídia, tensionada pela melancolia em torno disso, ela tem esse caráter assim, de desesperançoso, nada tem sentido. Por que eu vou me movimentar? Por que eu vou me levantar? Né? Por que eu, como diz no Eclesiastes, né? Não tem nada de novo debaixo do sol. O que foi dito um dia será, o que foi feito um dia será refeito de novo, de novo, de novo. E não tem sentido nenhum debaixo do sol, né? É tudo pó e cinzas. Então,
eu acho que são reflexões que ter essa natureza melancólica, e algumas pessoas têm despertam mais para esse tipo de reflexão, têm um temperamento mais próximo a isso, que elas podem, isso pode ser transformado também em algo criativo, como uma reflexão filosófica, né? Uhum. E aí eu acho que quando a Cleise fala da esperança, a esperança também eu acho que é um efeito, assim, é um desdobramento da possibilidade do sujeito tolerar esse nada, esse gap, esse intervalo de falta, e de repente num suspiro, assim, que ela atravessa isso, ela olha e vê que não tem esperança, porque algo também saiu disso, algo saiu do nada. De repente aquilo que se identificava com o que era inorgânico começa a se movimentar, começa a ter vida, começa a fazer ligação com o mundo. Né? Sim. E você sabe que me veio uma dúvida da tua fala, Carlos, e eu acho que é interessante a gente poder falar disso. A preguiça não é um estado patológico, né? Não. Então, não está classificado como um quadro psiquiátrico. É um estado, né, desse ser humano que não está com muita disposição, né, para realizar uma atividade ou uma tarefa que ele sabe que ele tem que realizar. Mas quando você junta, né, e na sua fala você traz, até a assídia era um termo com uma certa conotação já da tristeza, Bom, né? é isso, é tristeza, é tristeza. E aí essa tristeza, esse desânimo, e aí junto com o termo melancolia, isso que eu acho que é interessante deixar claro. Aí a gente talvez está pensando num quadro, um quadro de depressão, por exemplo, que tem uma gravidade e é um quadro, bom, vamos dizer, com um quadro psíquico, né, psiquiátrico, e a preguiça pode ser uma das características, né, de Isso. compor esse quadro. Acho que é interessante fazer essa distinção, Uhum. né? E a preguiça é um estado, né? Enfim, nesse Talvez, momento... assim, o que eu pensei é que a preguiça normal, vamos falar assim, do cotidiano, ela participa em alguma medida desses estados melancólicos, mas de uma maneira muito mais atenuada e menos e não próxima à desproporcionalidade que ela se realiza numa melancolia, numa depressão grave, né? Talvez eu acho que nesses momentos de forte preguiça a gente encontra um pouco dessa sensação de vontade de nada, mas a gente sabe que aquilo vai passar, que é só eu dar um cochilo, talvez, ou ficar sem fazer nada um tempo, daqui a pouco eu estou disposto de novo, né? O que aí a gente está montando a cena aqui é o quanto que talvez tem algumas notas que tocam em cada uma desses estados e que fazem às vezes uma melodia, né, em comum, assim. Mas é isso que você está falando, a gente precisa reiterar, porque a gente, muito pelo contrário, a gente não está patologizando a preguiça. Isso é um estado que às vezes pode ser libertador para o indivíduo, principalmente num momento como o nosso, assim, né? E eu acho que você usou um termo que é muito interessante, né? A preguiça, ela traz exatamente essa conotação do sujeito escolher, né? Ter essa liberdade de escolha se ele vai realizar ou não aquela atividade naquele momento. Claro, gente, que isso vai ter consequências, né, Carlos? E aí, né, vai ter que arcar com essas consequências. Mas, de fato, tem uma liberdade aí de escolha no estado da preguiça. Tem acho que um predomínio maior sobre a capacidade dele se ligar ao mundo de novo, ele realizar ligações, do que propriamente no quadro melancólico, em que existe um predomínio dele se desligar do mundo, dele
voltar muito mais para esse movimento para si, assim, né? Sim. Porque é desprazeroso, a experiência se tornou desprazerosa. Então a única saída é essa, né? E, Mas é isso. e eu pensei em um outro ponto aqui, Carlos, que é a respeito do processo de análise, né? Pode ser o processo terapêutico também. Não sei quem está nos ouvindo é profissional da área ou já fez ou faz, né? Terapia ou análise. Mas eu fiquei pensando que a preguiça faz parte desse processo. Uhum. Análise. Sabe, no seguinte ponto, às vezes o analista deixa para depois aquilo que ele sabe que poderia ser dito, poderia ser Ah, criado. entendi. Então parece que a preguiça, junto com a atenção flutuante, sabe, tem um tem uma medida aí, justo naquele aspecto do período gestacional, sabe? De deixar um certo vazio. E, ao mesmo tempo, do lado do paciente, tem uma preguiça, e aí no sentido da dependência absoluta, de querer que o outro trabalhe. Né? Ah, eu Uhum. estou fazendo pergunta, me fala o que eu tenho que fazer. Né? E agora, como é que Uhum. fica com isso? Eu recentemente escutei até de uma profissional da psicologia, né? Ou seja, ela entende um pouco do processo, dentro da sessão dela, ela dizendo, tá, e agora, o que eu faço? Né? Então, eu fiquei pensando, né, uma certa pitada de preguiça, mas muito nesse movimento da regressão e de uma certa fantasia, realmente de que, bom, se eu deixar isso para depois, de fato, você pode ter um outro processo de elaboração, né? E você pode também, quando acessar isso de um outro jeito. E eu acho que isso está muito mais presente também no trabalho do analista. Né? O analista Uhum. escuta coisas que ele não fala tudo. Né? Ele vai Uhum. falar em outros momentos. Né? Ele não fala tudo naquela hora. Né? Por isso que eu fiquei pensando, ele sabe que ele vai ter que falar. Né? Ele sabe que ele vai Interessante. fazer alguns apontamentos. Enfim, foi um paralelo que me veio, assim, Faz muito sentido. desse... Ele, porque eu acho de fato, assim, né? E assim, a capacidade do analista tolerar que ele não precisa falar tudo, né? Pode gestar no outro mesmo a capacidade do outro vencer o estado preguiçoso e resistente de poder trabalhar também, né? De É, fazer o processo analítico por ele também, né? É é, muito interessante essa ideia mesmo, porque em quantos momentos, né, o analista não desempenha esse papel do desempenho, né? Fica tudo que aparece, ele já tenta criar um sentido, representar um sentido, colocar um sentido. Muitas vezes o sujeito está saturado de sentido já, ele está adoecendo exatamente porque tem muito sentido, tem que parar de fazer sentido, tem, tem que ficar um pouco sem sentido também, né? Achei interessante essa ideia, eu não tinha pensado por esse lado. Assim. e mais uma vez, né? Eu acho que uma preguiça nesse sentido de que os dois sabem que precisam trabalhar, né? Os dois sabem que há questões que vão ter que ser acessadas, mas vamos deixar para daqui 2 semanas, vamos deixar para a próxima semana, e quando chega na outra semana, às vezes vem outro assunto, né? Uhum, Enfim, é algo que me veio e eu acho que tomando nesse lugar de criar algo novo também, né? Quando acessar algum conteúdo ou trabalhar sobre algum aspecto, né? uhum. Esse foi um outro ponto. E aí, né, Carlos, não sei se, enfim, me vem assim, por que será que ainda fica, né? Por mais que a gente está aqui colocando os vários aspectos da preguiça,
por que que parece que ainda tem essa conotação e é tão forte, né? Essa conotação do pecado, Uhum. né? É, Será que isso está enraizado ainda no inconsciente? Enfim. eu fico pensando muito nessa dimensão, assim, ela ganha uma dimensão moral, assim, né? É, Moralizante. E aí é como se uma voz interna me dissesse, você deve fazer isso, né? Você não pode fazer aquilo, você não pode ficar parado. Eu me lembro da minha primeira paciente na clínica escola, quando eu convidei a se deitar no divã, ela ficou uma sessão no divã e do meu lado, escutando, assim, parece que fluiu um trabalho aquele dia, assim, elaborativo e rico. Mas foi muito curioso. Logo na próxima sessão, ela logo correu, sentou na poltrona, apontou para o divã e falou: ali eu não deito mais. Aí, bom, né? O que você pensou? O que aconteceu ali? O que você sentiu? E eu me lembro que ela falou assim: ah, não sei, parece que é muito cômodo. Eu estou trabalhando deitada, né? E eu é, não posso. É como se eu ficasse ali, né? Eu lembro disso, assim. E ela nunca mais deitou no divã. Realizei o tratamento com ela, então, na poltrona e tudo bem, né? Mas é interessante porque isso me suscitou agora, assim, né? Essa dimensão, fez pensar. e essa tua fala me fez pensar em algo que eu escuto muito também agora na pandemia, que é esse ajuste de trabalhar em casa, né? Porque estando em casa não significa que eu estou trabalhando, né? Né? E, e eu acho que vai muito nesse contexto, né? Eu não posso estar trabalhando deitada e eu não posso, né, estar de chinelo, enfim, e trabalhando dentro de casa. Isso não é trabalho, né? Então, de fato, É, você traz essa dimensão moral. Acho que quando eu pergunto, né, da preguiça, o quanto ainda está tão enraizado, né? Ah, a Alessandra está dizendo pode ser culpa. eu acho que entra muito nessa operação, assim, desse jogo entre que o Freud destaca no Mal-Estar na Civilização, que às vezes cria um conluio, ele fala, muito propício a um eu que se identifica a uma posição masoquista e de um super-eu, de uma consciência moral que se identifica a uma posição sádica, né? Então, é como um casal se complementa e aí o eu culpado não pode deixar para depois, Uhum. fica agoniado com uma instância superior que se identifica com a posição do pai, com o ideal do eu, com aquilo que eu deveria ser, e acusa de culpa, né? E introjeta uma culpa persecutória que fica rondando. Então, não posso dormir, não posso descansar. E acontece, assim, é complicado, né? E poder sair disso em alguns momentos é difícil mesmo. Assim. Em muitos momentos aí eu penso, né? De fato, talvez em muitos momentos não tem saída para o eu. Ele vai, ele vai ser vencido pelo cansaço. E essa é a saída às vezes. Eu não consigo. Deita, desaba, dorme, aí vamos ver depois, né? Então muitas vezes não tem uma escolha do eu, né? Já tem uma disposição que ele pode se sentir culpado depois, né? Mas tem que elaborar isso, tem que trabalhar isso, né? Vamos ver se é uma pergunta. O fator preguiça pode camuflar vários sentimentos de uma psique doente? Uma falsa preguiça? Uma falsa preguiça. Querendo dizer, a pessoa diz que ela é preguiçosa, mas na verdade por trás pode ter um quadro depressivo. Tô aqui, entendeu? Ah, Parece que é uma preguiça, mas o pano de fundo é um quadro é, psíquico. eu acho que uma hipótese, assim, pode se pensar, e é
em algum caso singular, assim, né? Talvez, sim, talvez. É que eu não sei, assim, que eu não sei o quanto da melancolia ela não consegue se sobrepor a uma dimensão que fica de fato escancarado, assim, né? E aí eu não sei, às vezes esse movimento de depois eu faço, é um desinvestimento mesmo, assim. Então, Carlos, mas sabe o que eu pensei com essa pergunta? Que eu acho que é interessante a gente fazer a distinção da preguiça e da procrastinação Ah, no é. neurótico, né? Porque, assim, mais uma vez, nós estamos aqui discutindo a preguiça como um estado que acontece e depois você vai e faz. Agora, procrastinar, eu acho que tem essa questão de fato de. Hum, Nas duas tem desinvestimento, mas na procrastinação o sujeito não quer lidar com aquilo. O sujeito é. não quer mesmo ter que acessar aquele desejo, aquela situação. É uma evitação. A Aham. preguiça, eu acho que é uma desaceleração, que foi o termo que, né, que já uma seguidora usou, o cansaço, como você usou, mas depois você retoma e faz, Aham. entende? E de fato, eu acho que talvez a pergunta da Andrea faz pensar que pode, algumas pessoas podem se denominar preguiçosos, mas na verdade é uma procrastinação que coloca aquele sujeito numa posição de não desejar, entende? Uhum. Porque Entendi. na preguiça, você, assim, o que eu fico pensando, não sei se você concorda, você retoma depois e faz. Uma hora você vai ter que fazer. Você vai fazer Aham. depois, você pode fazer de outro jeito, mas na procrastinação, eu acho que a ideia é não, assim, é evitação mesmo, sabe? Uhum. De Não, entrar é. em contato com o objeto. Não sei o que você pensa, Carlos. Não, eu concordo, faz sentido. Agora entendi. Eu acho que também tem esse movimento da procrastinação tem uma satisfação ali também É, que deriva, né? Tem um resto que fica disso, o sujeito, né, e acumula mais de novo, né? E aí procrastina de novo, né? E é o desinteresse mesmo completo, né? E talvez até de não se autorizar, falar não, não quero, de colocar assim desejo, né? Não, não quero. Ou deixa isso para lá. Mas ainda fica naquele, rodando, né, em torno daquilo. Assim, né? uhum, é. E enquanto a preguiça, como nós usamos há um certo tempo, né, tem essa liberdade de escolha, né? Em que Uhum, momento eu vou fazer? Como nós dissemos, se não fizer nesse momento, vai arcar com algumas consequências, mas uma hora vai fazer, né? Na procrastinação, não, acho que não é uma liberdade de escolha, é um não, né? Não, eu não vou uhum, fazer isso, eu vou evitar, é uma evitação, né? uhum. Vamos ver, ela colocou aqui. Pensei em um sentimento de preguiça, mas o pano de fundo é a exploração do sentimento do outro. Nossa, agora. No sentido, assim, aí você responde aí, tá? De que aí depois o outro faz por mim, então, será que é isso? Então eu posso explorar, tem um ganho secundário ali, assim, né? Eu procrastino, aí daqui a pouco o outro vai e faz. Porque aí eu acho que tem esse processo da regressão que você tocou, né, Carol? É, E aí essa dependência ainda do outro, e aí o pior, o outro ainda vai lá e realiza, ele faz, não te deixa na falta. é, é isso, Andréia, só para ver, né? Essa exploração do sentimento do outro é isso, né? Então eu abro mão de fazer, né? E eu aposto que em algum Sobre um momento pretexto de preguiça, né, e aí o outro vai e faz. no pretexto de preguiça para o outro ir lá e fazer. Mais ou menos isso. Então, estou quase no caminho, Carlos. É, Mas eu acho que isso é interessante, né? Porque esse estado de preguiça, ele abarca, né, Carlos, essa variedade né, não é de ramificações, né, mas de desdobramentos, né? é.
Por isso a gente lê e a gente pensa de alguma outra forma, né? Isso. E também comentou, esse pensamento é o que muitas vezes me causa asco nas pessoas que se dizem preguiçosas. É a exploração do outro. Mas a gente também tem que colocar aí, né, como psicanalista, o que esse outro ganha com isso, né? Também, né? Ele está numa posição também que ele está se movimentando como um sujeito ali, né? E aí não é questão de encontrar culpados, né? Não é nada disso. Mas é pensar que talvez um sintoma se acopla no outro. O preguiçoso vai procurar de fato alguém que está ali o tempo todo querendo desempenhar e querendo não deixar o outro em falta, né? E, e tem um É movimento ali, né? quase um escravo, né? Uhum. Escravo, né? O escravo do desejo do outro. Que o Lacan fala assim, né? O sujeito, e aí isso recai muito na neurose obsessiva, né? O obsessivo confunde o desejo com demanda, né? Aí transforma o desejo do outro em demanda, né? E o desejo é desejo. Desejo você pode tentar encontrar uma articulação que pode se relacionar. Você pode falar, não, não quero isso, porque desejo é do outro. E ele faz o que ele quer. E aí o seu desejo pode se acoplar ou não, né? Só que aí, às vezes, o obsessivo, porque ele não suporta falta, aí ele confunde o desejo do outro com demanda, né? Aí a mulher tá, sei lá, um ano falando pro cara que ela quer viajar pro Nordeste. Aí o cara não leva a mulher pro Nordeste, ele pega e leva ela para Nova York. Aí ela reclama, e ele fica puto, fica bravo, não quer. Enfim, tudo bem, tem um movimento ali, um histérico obsessivo, um histérico que quer ficar satisfeita, né? Só que ele também, ele escutou, assim, ele falou, bom, ela chamou você para ir pro Nordeste, né? E aí você quis levar isso à 10ª potência, não, você vai para Nova York, né? Então, tem esse movimento que é duplo, assim, né? Em muitos momentos. Os sintomas, às vezes, faz par, né? Eu acho que isso que é interessante da sua fala, né? Acho que a colocação da Aline é ok, tem algumas pessoas que se colocam nessa posição de preguiçosas, mas elas se mantêm nessa posição porque também tem alguém que vai e faz por elas. Então, por quê? Né, que ela vai mudar? Né? Então, assim, pera, tem esse outro que atende o meu, né, enfim, o meu pedido, né? É. Então, acho que isso que é interessante de pensar. E assim, eu acho que ainda para complicar um pouquinho mais, assim, eu acho interessante, a gente pode pensar lá na inveja que a gente falou na outra live, né? Eu lembro de um paciente que eu atendi que ele vivia muito nesse movimento do desempenho, assim, né? Então ele se mudou para um lugar em que as pessoas tinham aquele estereótipo assim de trabalhar um pouco mais lento, né? E ele era o típico paulista meu, né? É para ontem. Ele não suportava muitas vezes. E foi muito interessante no movimento da análise dele, que foi percebendo, dentro dessa operação da inveja, o quanto que talvez, assim, que ele percebeu que ele estava reclamando muito, às vezes, disso, porque aquelas pessoas se autorizavam a se estar num lugar e a operar de uma maneira que talvez ele desejasse para ele, mas ele não suportava nele, né? E aí, isso dentro de uma leitura da inveja, era muito interessante, porque ele queria destruir o outro, ele queria atacar, xingava, brigava, quebrava o pau, mas quando ele se deu conta que, no final das contas, ele queria estar fazendo aquilo e ele não se autorizava, parece que aquilo aliviou. Assim. Nossa, né? Verdade, eu queria ser preguiçoso, entre aspas, né? Ou seja, operar num outro nível em que eu não preciso estar correndo nesse movimento o tempo todo. Eu acho que dá para pensar ele como que esses vícios, eles vão se juntando, né? Inveja, preguiça, enfim, Ciúmes, ciúmes, né? A ira, né? A ira.
Pois bem, Carlos, acho que nós estamos chegando na reta final. Não sei se alguém também vai ter alguma outra pergunta, se você quer retomar algum ponto, ou se ficaremos Não, com preguiça agora de finalizar e deixaremos a finalização da live para depois. é, agora viver essa preguiça de fim de sábado, né? Esse calor gostoso. Eu acho É, que foi ótimo, assim, foi bem legal. Foi... A gente pode continuar aí, tem outros temas aí em torno disso que a gente pode ir pensando em outras lives. Assim. sim. Bom, gente, não sei se alguém tem mais alguma pergunta sobre o tema, mas já começo a agradecer a todo mundo que acompanhou, né? E que eu acho que a ideia, né, minha e do Carlos nunca é fechar o assunto, mas poder trazer reflexões. E uma coisa que eu ouvi hoje, né, Carlos? Eu participei de uma jornada, né, aqui de psicanálise, e eu acho que a ideia não é acumular, né, conhecimento, porque É, senão a gente vira um livro ambulante, né? A ideia não é, é. Eu acho que é sempre a transformação, né? Que é alguma é, coisa que vocês escutem, que a gente pensa, e que essa interação também, né, Carlos, nos transforma aqui também. bastante. Acho que é essa a ideia, né, de que mesmo que a gente não feche, né, o assunto, não dê uma resposta definitiva, bom, então preguiça é isso, Uhum. né? A ideia é isso, né, que ecoe algum efeito, né? É, e pode ter, assim, muito, a gente se transforma muito, eu acho, nessas lives. É sempre interessante. A gente pode até ter alguma, o tema, pensar algumas ideias antes, mas aqui é muito, a gente vai descobrindo o caminho junto aqui mesmo. Com as perguntas, com o que a gente vai comentando, vai se lembrando. É muito interessante. A gente, igual você falou, Carol, é isso. Assim. A gente poderia, a gente não quer virar assim, né? Intelectual de gabinete, né? A gente pode ficar aqui com um livro, lendo, mas isso não vale de nada se a gente não consegue transmitir isso, né? E atrelar isso a questões contemporâneas, né? Psicanálise está aí para isso. Pois bem. Obrigado, gente. Então, gente, vivam, né? Vez ou outra uma certa preguiça, né? Uhum. Quem sabe se autorizando nesse ponto e também não respondam tanto os preguiçosos, né? Se você acha que está vindo uma exploração ali, né? É, Daquela posição. Mas acho que é isso, então. Muito obrigada, então, a todos que nos acompanharam, obrigado. os que vão assistir depois também, que sempre fazem comentários. Obrigada, Carlos. Obrigado, Até a Carol. próxima. Tchau, tchau. É. Tchau, gente. Bom domingo de preguiça.